Boa tarde a todos e todas. Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista, segunda comissão disciplinar, 30 de setembro de 2025, 17 horas. Declaro abertos os trabalhos dessa sessão de julgamento, cumprimentando os nobres pares aqui, juiz auditor, doutor Joel, doutor Bruno, cumprimentando a doutora Procuradoria, na pessoa do doutor Marcos, doutor Rodrigo, cumprimentando aqui a defesa técnica, na pessoa da doutora Laila, e o doutor Bernardo pelo Sindibol, e o doutor Marcelo Góes também está presente aqui, e a secretaria na pessoa da doutora Paula, que logo mais estará conosco, e o doutor João. Então, para dar início aos trabalhos, vou apregoar aqui os processos que foram protocolizados, pedidos de adiamento. Então, saem de pauta os processos 1577, 1578 e o 1583. Na sequência, apregoar o processo de preferência da pauta, processo 1584, de relatoria do doutor Joel. Então, o doutor Joel está com a palavra. Primeiro processo da pauta, 1584. Boa tarde a todos. Senhor presidente, Carlos Alberto, os nossos ministros, procuradores, aí, o Marcos, o Rodrigo, o João, os defensores aqui, a Laila, todos os ministros. Marcelo Góes, o doutor Góes, né? Isso. Boa tarde, seja bem-vindo aí, sempre que não aparece na casa, né? Vamos lá, processo 1584. É boa coisa, né? Vi ontem. É que fica sem tempo, mas de repente vem de uma vez. Verdade. Processo 1584, presidente. O atleta Vinícius Rodrigues Lira, da equipe do Santos, ele veio denunciar no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º. Segundo consta do relato do ato, ele foi expulso em decorrência do segundo cartão amarelo, sendo advertido anteriormente por calçar a perna do seu adversário, número 8, Luiz Eduardo Amorim de Souza, e impedido um ataque promissor na disputa de bola. É a síntese do relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Apregoando aqui, teremos provas, produção de provas pela defesa. Senhor presidente, como a gente diria antigamente, na onde vai ser no Gopão. Procuradoria. Sem prazos para a Procuradoria, presidente. Ok, então a palavra à Procuradoria. Primeiramente, cumprimentando o senhor aí pela presidência, o meu nobre colega aqui, procurador e a nobre defesa, a Procuradoria ratifica o centro da denúncia. Obrigado. Então, com a palavra, o doutor Marcelo Góes pela defesa. Senhor presidente, nobre senhor relator, nobre senhor doutor, caros representantes da Procuradoria, meio senhor doutor João da Secretaria, caros amigos e colegas do sindicato. Senhor presidente, caros auditores, primeiro, eu só gostaria de fazer aqui um parênteses para o doutor Joel explicar. E eu não conseguirei ser o doutor Góes, porque, caso Vossa Excelência não saiba, o doutor Góes foi meu tio, porque ele me trouxe aqui e por 40 anos militou nesse tribunal. E eu vim com ele em 91, estou fazendo esse ano 33 anos. Então, eu e ele, somados, estamos quase 70 anos de tribunal esportivo. E só de Santos, são mais de 50 anos, entre o tempo que eu estou no Santos e o tempo que ele ficou no Santos. Então, eu não posso me colocar como doutor Góes. O doutor Góes só teve um nesse tribunal, que foi o doutor José Geraldo Góes, muito conhecido, que por muitos anos militou nessa casa. Mas fico honrado em ser chamado dessa forma. Senhores outros jogadores, com relação ao atleta Vinícius, inclusive um atleta revelação do Santos Futebol Clube, ele foi expulso. Primeira coisa a ser colocada aqui, e até por lealdade processual, todos, está dito no processo que ele seria amador. Não é o caso, tá? Ele é profissional. Houve apenas uma equipe aí, não sei se na denúncia ou se pela secretaria, mas por lealdade processual, então, nós estamos dizendo que ele é profissional, que é um jogador já do sub-20, e geralmente o Santos, a partir dos 16 anos, já transforma seus jogadores em profissionais. No caso, em voga aqui de discussão, o atleta
é profissional e principalmente o atleta é primário. E ele foi expulso do jogo pela aplicação do segundo cartão amarelo, ou seja, é aquela regra da FIFA que ele, em incidência de uma jogada passiva de cartão amarelo, é apresentado cartão amarelo e cartão vermelho. Então, nessas condições, nós estamos já deixando claro a vocês que não houve nenhum tipo de violência, não houve nenhum tipo de lesão, não há qualquer informação de atendimento médico ao atleta atingido, continuou normalmente na partida. Nós entendemos, senhores jogadores, que a exclusão da partida aos 64 minutos e o cumprimento da suspensão automática já foram medidas disciplinares efetivamente necessárias e já cumpriram a sua sanção disciplinar, ou seja, a exclusão da partida e o cumprimento automático já foram suficientes para penalizar o atleta. Dessa maneira, nós estamos pedindo a desclassificação a partir de 250. Não se trata aqui de uma jogada violenta. Não há nenhum indício de jogada violenta. Era uma jogada passível do cartão amarelo, mas como o atleta já tinha o cartão amarelo, foi-lhe apresentado o amarelo e o vermelho. Nós pediríamos, então, a desclassificação a partir de 250 e ante a primariedade e a falta de qualquer elemento que pudesse justificar uma relevância na atitude perpetrada pelo atleta, ou seja, não teve nenhuma consequência mais grave, nós pediríamos a aplicação do parágrafo 2º do artigo 250, entendendo aqui, possivelmente e tranquilamente, a desclassificação para a conversão da pena de uma partida para a aplicação da advertência. O atleta é primário, nunca foi advertido, então, plenamente cabível, no presente caso, a conversão para a advertência. É esse o pedido que nós estamos deixando, é o excesso critério do nosso. Muito obrigado. Volto a palavra ao doutor Joel para proferir o seu voto. Perfeito, senhor presidente. Parabenizo o doutor Góes pela brilhantismo aí da sustentação e me curvo ao pedido, aceito a desclassificação, 250, e aplico uma partida convertida em advertência. É como voto. Muito obrigado. Parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante voto. Doutor Bruno, como voto? Obrigado, senhor presidente. Como relator. Muito obrigado, doutor Bruno. Também voto com o relator. Então, proferindo a decisão final, por unanimidade, desclassificado por artigo 250, uma partida convertida em advertência. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, bom trabalho. Até a próxima. Eu, às vezes, sumo, mas quando eu venho todos os dias da semana. A semana acabou. Tchau, gente. Bom trabalho. Voltamos à pauta. Agora o processo de 1471, constado como o primeiro processo da pauta. Processo 1471, de relatoria do doutor Joel. Com a palavra, doutor Joel. Perfeito, senhor presidente. Eu estou certo. Eu fiz aqui o meu assuntos para trabalhar no tribunal. Processo 1471 de 2025, senhor presidente. São 5 denunciados. Começar aqui pelo primeiro aqui, Fábio Zocco Júnior, do Ecos SAF, ele veio denunciado no 258A, segundo o relato aqui do Eduardo, por fazer gestos de provocação em direção à torcida adversária. Mesmo depois de expulso, correu até o vestiário para tentar chegar até a torcida adversária. Segundo denunciado aqui, a própria agremiação, a União Mogi, ela vem denunciada no artigo 213, parágrafo 5, acho que é isso. Segundo consta aqui, o relatório do diretor do jogo, pessoas que se encontravam no local destinado à torcida adversária, chamando o treinador da Ecos SAF para a briga, fazendo gestos obscenos, descendo da arquibancada para o alambrado, e houve um princípio de confusão com a torcida mandante. Em terceiro lugar, aqui, senhor presidente, temos aqui o atleta Humberto Souza Mota, do Ecos SAF.
ele vem denunciado no artigo 258, segundo consta aqui. Humberto de Souza, número 15, eliminação, foi substituído disciplinarmente pelos seguintes motivos. Primeiro, cartão amarelo por adentrar campo sem autorização. E o segundo, cartão por uma ação temerária, violando as disposições do artigo 258. Acho que seria mais do ação temerária, 258 seria, não sei se é cartão, cartonização aqui está correndo. O quarto aqui, nós temos aqui o Júlio César Dias de Souza, da equipe ECOS também vem denunciado no artigo 258. Segundo consta, o Júlio César foi substituído disciplinarmente após o término do jogo, foi em direção, indo para a cobrança do pênalti, foi de encontro aos seus adversários, querendo brigar, sendo contido pela equipe de arbitragem e a sua comissão técnica, violando o dispositivo 258. E por último aqui, temos aqui o atleta Wellington Matheus de Souza Marques, também do ECOS, que vem denunciado também no 258, que também foi substituído disciplinarmente, pois após o término do jogo, indo para a cobrança do pênalti, foi de encontro aos seus adversários querendo brigar, sendo contido pela equipe de arbitragem e a sua comissão técnica, violando os dispositivos do artigo 258 que se melhorou. É assim que estou relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João, pelo relatório. Eu passo a palavra, então, para a verificação de produção de provas, à doutora Procuradoria. Senhor presidente, tem alguns vídeos que eu trouxe para serem produzidos. Peço por gentileza. São os mesmos da defesa? Não. A defesa, como já havia sido apresentado nos vídeos, a defesa tem apenas depoimento pessoal por representante do público. Ok. De mesma forma, pela agremiação do ECOS. Primeiro lance aqui é do fundo cérebro. O ex está de azul, está de azul, está de segundo, o X está de vermelho. O primeiro foi o Júlio César. Tanto o Wellington quanto o Júlio César estão denunciados em função de terem ido aos criados, disciplinarmente, porque foram de encontro ao adversário querendo brigar. No relatório da Mogi, há uma menção do delegado que os atletas do Mogi também teriam se envolvido na confusão. A defesa apenas pontua para depois utilizar isso que fica evidente na imagem, o afastamento dos atletas do Mogi de qualquer tipo. Você pode voltar essa informação? O azul é o Wellington. Além do depoimento pessoal, a defesa tem algum motivo? Não. Tem, doutora? Não. Depoimento gravado, presidente. Tá. Pelo O senhor Fábio Zucolo, que é o técnico do ECOS. ele está pelo União Mogi. Exatamente. Em relação à denúncia do União Mogi, tem um outro vídeo aqui. Tá bom.
Teremos. A defesa pontua, para vocês entenderem, que toda a equipe do União Mogi estava lá ao canto do campo, agrupada, se preparando para a cobrança de pênaltis. Aqui está o treinador da equipe adversária e aqui está para os pais responsáveis que teria se entendido com o treinador adversário. É o que está lá, você está no campo. Primeiro os meninos dão uma confusão lá. Mas depois é só discussão entre o pai e o treinador. Fala. O pai e o treinador. Fala, está vendo puxando para lá. O treinador está sendo contigo lá. Ele está voltando para o meio do campo, o treinador. Tem mais um vídeo. Vai deixar depois. Sim. Spark de novo. Ela vai cair lá. O canto da tela perto da viatura. Nossa, vocês viram que pela fonte aqui, ó, Ele foi expulso agora, nesse momento. o treinador está aqui, ó. E aqui ele é expulso nesse momento. Mais ou menos expulso. Esse foi empurrado? Quem que é? E a defesa destaca novamente, vai voltar para cá. Ou agora está com volta inteiramente. Toda a equipe do União Mogi ainda está aqui. Toda a equipe do União Mogi está aqui, continuando o mesmo lugar onde estava no início da comissão técnica. Ó, falei até eu tô esperando o para baixar, né? Tipo, nessa. Calma. De boné ali fica a pista. Tá vindo O pai responsável do União Mogi que ele participou com ele é esse boneco. James. Emerson. Vamos ouvir o depoimento gravado pelo União Mogi, né? Não, Pelo Web, quem quer? denunciado, Fábio, técnico da agremiação. Ok. Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem? Quem está falando é Fábio Socorro, treinador do Técnico de Suzano. Referente à denúncia que foi feita sobre mim, foi relatado que eu ofendi a torcida e depois tentei sair do campo para brigar com o torcedor. Vou explicar mais um pouco o que aconteceu. Eu tenho um atleta que joga comigo, que era do time adversário, em que ele perdeu o pai recente e ele era atleta nesse clube que jogou contra a gente. Um pai na arquibancada começou a gritar para ele que ele não tinha pai, que o pai tinha falecido. E o meu gesto pro cara foi para ele parar de gritar sobre isso. E em um momento algum eu tentei sair fora do campo, algo desse tipo. Eu só fui pro vestiário para poder acalmar os meninos que estavam lá dentro, porque era um menino que tinha sido ofendido. Foi isso que eu fiz diante da situação. Fiquei bem nervoso, não vou mentir nem nada, mas em momento algum eu tentei sair para fora do campo ou ofendi o pai. Ele estava ofendendo meu atleta, eu não consegui para ele parar, porque ele tinha idade para ser pai do menino. Ok, vamos ouvir a testemunha presencial. Por favor, tome assento aqui, pegue o microfone, entregue o documento aqui para a nossa secretaria. Está ligado. Boa tarde. Senhor, por favor, me informe o seu nome, o clube e a sua função e relate os fatos aí que o senhor presenciou, tá bom? Sou Carlos Eduardo, líder literário, sou coordenador da de base do União Mogi e estava presente no último. Sobre o que foi relatado, foi um jogo competitivo, era o último jogo da primeira rodada, por isso precisava da vitória para poder classificar.
E o nosso time estava focado em ir lá, ganhar do jogo, ganhar os pênaltis para a gente poder classificar o jogo. Quando acabou a partida, eles viram que você depois concentrou a cobrança dos pênaltis. Realmente houve um experimento entre um pai e o treinador, mas não foi. O pai cobrou a atitude do treinador para conter os jogadores dentro de campo, que a todo momento estavam querendo me provocar uma briga. E o pai foi bem claro, você não consegue controlar os seus meninos. Quando você falou, eu estava lá na grade. Só quando começou os xingamentos entre eles, ou você sabia que o outro, eu estava com os atletas. Aí eu saí, percebi que para evitar conflito. Não teve conflito com torcida, teve dois pais da torcida adversária que foi até o Jamerson, porque se conheciam, para poder acalmar a situação. Teve uma briga entre o treinador e o pai. O pai não falou isso. O pai falou com essas palavras: você não consegue conter os seus jogadores. Acabou, aí começou a discussão entre eles. Aí, se ele saiu para brigar ou não, não aconteceu isso, porque eu falei que o pai, para evitar o conflito, ele se retirava do complexo esportivo, eu mesmo estava no portão, e acabou ali. Não teve um conflito generalizado, foi uma discussão individual entre o treinador e o pai, que, inclusive, realmente, o filho jogou numa outra categoria, do passado. Então, os pais conheciam. Mas ele nunca falou com relação ao pai, não viu nada. Ele nem conhecia o pai. O Janderson é Petromóvel desde 2011, então desde 2011, joga para a gente. Não conheço ele nunca foi ter feito, já faz 3 anos que ele foi com os estados, e ele mesmo se retirou do complexo esportivo para evitar a confusão. Só um detalhe, antes de passar a palavra para o relator, ele aqui vai fazer as perguntas. Esse atleta está com o senhor desde quando? Ele desde sub-11. E ele jogou Como sub-14, né? Estamos até 3 anos que ele está com a gente. há 3 anos que ele está na agremiação de jogos. Então, antes que ele jogou lá com outro time. Isso, nós jogamos ano passado com a camisa do Ecos, a maior parte dos jogadores eram do Ecos. Tá bom. Doutor Joel, doutor, ele quem fará a pergunta. Testemunha já esclareceu bem. Estou satisfeito. Nenhuma pergunta a fazer. Doutor Bruno? Também estou satisfeito. Ok. Eu também não tenho perguntas. A nobre procuradoria? Eu tenho obrigado, senhor presidente. Desculpe o nome do senhor. Carlos Eduardo. Por ter comparecido. O questionamento é no seguinte sentido: houve alguma agressão lá ou foi só aquela correria? O que você viu? Teve agressão? Não houve agressão? Do pai. Não, de todo o que Não. você estava no estádio. Houve agressão ou aquela correria só aqui? Só contendo tentativa dos meninos dele em conflito, mas não teve uma briga. Contanto que o vídeo mostra quem foi o contigo. Eu estava no campo nesse momento. Ok. Obrigado, Magro. Obrigado. A defesa, doutora Laila. Sem perguntas. Doutor Bernardo. Somente para reforçar um ponto muito interessante que o Galera fez depois, da documentação da partida, dá a entender que teria ocorrido um conflito entre as duas torcidas. Que havia, inclusive, torcedores do Eco e lá para brigar com a equipe do União Mogi, os torcedores. Pode relatar se teve esse ânimo de briga entre os torcedores, que explicar um pouquinho melhor como estava essa situação ali. Quando começou no campo, eu estava do lado da torcida. Eu fui para a torcida na hora que estava a discussão entre o treinador e o pai. Mas os pessoas ficaram muito lá, né? Os pais vieram no intuito de apaziguar o jogo. Então, não, vai embora, para de conflitar. Ambas as partes não queriam conflito. Aí o treinador se acalmou e os pais contaram para o lugar dele. Que a gente, uma torcida do lado de cada câmara, né? Que é o União hoje. Veio 3 pais, 2 pais que conheciam os anos, só falaram: meu pai comigo estava só. Mas não teve nenhum confusão generalizada. Tudo foi controlado, depois que teve os treinos normalmente controlou. Chegou a ser até que como estava o campo, né, quente, eu acho que o árbitro percebeu, mas não teve conflito nenhum por si. Senhor Carlos Antônio, o Tribunal de Justiça Desportiva agradece a sua presença, que é muito importante, o esclarecimento dos fatos aqui, então nós não estamos só com a súmula e as imagens sem som. Então é extremamente importante a sua presença, o Tribunal agradece a sua presença. Vamos, muito agradeço. Então, para oferecer o seu voto, eu volto a palavra para o doutor. Não, desculpa. A palavra desculpa, a Procuradoria, então, com a palavra. Carlos Alberto, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a palavra, parabenizar a nossa excelente comissão de trabalho de hoje, é um prazer tê-lo aqui como nosso presidente, cumprimentar o doutor João Passos, cumprimentar o doutor Bruno Barbalho, cumprimentar meu amigo doutor Rodrigo, doutor, cumprimentar a doutora Laila, e doutor Bernardo, doutora Paula, doutor João, conosco aqui. Senhor presidente, primeiramente, salientar que para o seguinte campeonato sub-14, né, que você foi uma categoria sub-14. Segundamente, dizer que os torcedores que estavam na praça do desporto, eles são pais. Né? Então, assim, o fato de eu ter denunciado o 213, ele exclui a questão do torcedor, né? Que o torcedor é um consumidor. Eu sei que ele deve xingar lá, isso não é um problema dele. Agora, os pais, né, em conflito com o campo,
não está pagando, não é consumidor, ele faz parte daquele processo. Até já houve até um processo, um protocolo que foi feito aqui de tentar dar um afastamento desse tipo de atitude dos pais com as crianças. E terceiramente, só observar, o doutor, o relator observou a questão da denúncia do senhor Humberto Souza Mota, que ele está aqui como atitude temerária, e isso realmente é um vocábulo que é a construção de 254, só que esse procurador ele faz a denúncia baseada na conduta. Então, antes de eu denunciar, eu assisto, né? Porque senão, até o doutor Bernardo, muito inteligentemente, discute a questão do temerário, né? E eu sempre fico olhando, o temerário, tudo político, tudo pode temerário. Então, ratificar os termos das outras denúncias que foram feitas, senhor presidente, agradecer a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Então, com a palavra, a defesa do doutor. Vamos por ele também. Doutor Bernardo. Obrigado pela palavra, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Bruno, doutor Joel, doutor Marcos pela procuradoria, doutor Ricardo, correto? Rodrigo, desculpa, nós nos encontramos pouco, é sempre um prazer, pela Secretaria de Turismo pela Paula. Doutora Laia, minha colega, apesar de hoje um lado diverso, não deixa de ser minha colega, sempre um prazer, e Kaique também presente aqui. Vossa Excelência, eu irei dividir a sustentação de maneira muito breve e objetiva, através de duas perspectivas. A primeira é por entender que não se aplica, no presente caso, aqui o artigo 213, muito pelo que trouxe como prova aqui o CAE, representante do clube, nos relatando que o que houve no momento da partida ali foi um desentendimento entre o treinador da equipe adversária e um pai que estava ali, pai responsável por um atleta da equipe do União Mogi. Não houve o tumulto que o artigo 213 visa proibir, que é um tumulto que ocorre entre um agrupamento de pessoas que é realizado com gravidade, com violência, seja física ou verbal. Não é o que ocorre no presente caso. O que ocorre é um desentendimento entre o treinador e um pai responsável de uma criança do União Mogi. Apenas. Por essa perspectiva, a defesa entende que não se aplica o artigo 213 do CBJD. E, portanto, pede a correção em relação à denúncia que é feita. Mas, caso Vossa Excelência entendam pela aplicabilidade dessa norma, pela aplicabilidade do artigo 213, aí nós precisamos passar a análise do nexo de causalidade entre o ato e o dano, porque a defesa entende que o clube não é agente causador e essa responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva. O clube responde se ele deixou de tomar as medidas de prevenção e repressão. E mais, nós estamos aqui falando de um clube visitante na partida. A União Mogi era o clube visitante. O parágrafo 2º do artigo 213 estabelece que o clube visitante será punido também se demonstrado que contribuiu para o fato. É uma responsabilidade a mais do que o caput 213 que estabelece medidas de prevenção e repressão. É uma responsabilidade se ele contribuiu para o fato. E além do clube não ter contribuído para o fato, até porque ele fica limitado em relação às medidas de prevenção, ele não tem gerência sobre as medidas de segurança, não pode utilizar o sistema de som do estádio para pedir para conter alguma situação. Há limitação em relação a isso. E mesmo assim, o clube foi lá, através da representação do CAE, e adotou as medidas que eram possíveis para reprimir a situação, tirando o torcedor do estádio. O torcedor foi tirado do estádio e imediatamente cessou o desentendimento que havia ocorrido. Então, duas perspectivas. A primeira, por entender que não se aplica o artigo 213, caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, pela inexistência de responsabilidade do clube, considerando que o que estava no alcance do clube foi adotado, inclusive a retirada do torcedor do estádio. Essa é a manifestação da defesa, pedindo pela absolvição do clube. Vamos fatiar, senhor presidente? Não tem. Sim, Deixa vamos fatiar, né? Vamos. Doutora, quer fazer o julgamento do clube? Só tem um. E os outros dela. Vamos ouvir então a doutora Laila. Obrigada, presidente. Considerando essa minha primeira manifestação, boa tarde aos mais auditores, outros procuradores, secretaria, meu brilhante colega, doutor Bernardo, que presente de fato numa situação de há divergências entre as agremiações denunciadas. Estamos aqui, de fato, para fazer o melhor trabalho possível, por isso que houve pedido de adiamento da semana passada para essa semana, para que não houvesse nenhum tipo de conflito de interesses em relação à defesa apresentada.
Vou iniciar a defesa pelo atleta Humberto, que foi denunciado no artigo 258. A súmula é clara e, ao mesmo tempo, precária, uma vez que ela indica que a aplicação do segundo cartão amarelo, então a segunda advertência só se deu em razão de ação temerária. Sem indicação de qualquer tipo de consequência, qual seria a tal ação temerária, a gravidade dela. A defesa entende pela imprestabilidade da súmula quanto a essa indicação, que é extremamente escassa, pelo que requer-se a improcedência da denúncia e não haver esse entendimento, e por ser uma aplicação da segunda advertência, que seja então convertida a pena de suspensão em advertência, e caso ainda não seja esse entendimento, que haja aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, lembrando que o atleta é amador e não possui nenhum apontamento em sua ficha disciplinar pregressa. Já os atletas Wellington e Júlio, ambos foram denunciados também pelo artigo 258 e exatamente pela adoção da mesma conduta. Ao contrário do que pretende a douta procuradoria com todas as venhas, a defesa não entende que as imagens foram capazes de corroborar com o título denunciado, exatamente porque não é possível verificar, de fato, qualquer tipo de conduta antidesportiva. O que houve, de fato, foi um acaloramento ao final do jogo, então, quando a partida já iria para os pênaltis, mas sem nenhuma consequência, sem nenhum dano de fato, poderia se considerar mera tentativa, o que também não seria passível da incursão no artigo 258, pelo que requer-se a absolvição de ambos atletas, e não havendo esse entendimento que seja convertida a pena de suspensão em advertência, sendo que ambos também são primários e amadores. Já o técnico Fábio, este que não é primário, a defesa não vem defender algo que contrário ao que consta do processo. A defesa requer que haja o acolhimento do seu depoimento, quando ele diz que, de fato, o jogo estava acalorado, e as imagens puderam demonstrar isso, e o próprio placar, que foi para os pênaltis, havendo aí vitória da agremiação do Ecos nessa parte de decisão. Mas, de um modo geral, o técnico está lá para representar o time de várias maneiras. A arbitragem sim está sujeita a críticas, tanto é que quando começou a reclamar, ele recebeu uma primeira advertência, então consta da sua aplicação do primeiro cartão amarelo, e posteriormente, com relação à discussão com esse pai que estava na torcida, que seria da torcida adversária, houve a aplicação do cartão vermelho. A defesa não concorda com a parte final do que consta da súmula, de que o técnico estaria indo ao vestiário para encontrar com a equipe adversária, sendo certo que ambos os vestiários saem pelo mesmo túnel, então ele estava indo em direção ao seu. Não tem nada, nenhum documento, nenhuma prova de vídeo concreta aqui que demonstre que ele tentou ainda afrontar ou encontrar os atletas da equipe adversária. Considerando que a fala dele foi acalorada, como consta da súmula, e pelo que o mesmo indica em seu vídeo, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência, e caso não seja esse o entendimento, que haja a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila, doutor Bernardo, pela defesa. Volta a palavra, então, ao doutor Joel para proferir os seus votos. Perfeito, senhor presidente. Em relação ao Fábio Suto Júnior, eu acho que a súmula exagerou um pouco, ficou um pouco pesado. E meu voto aqui é pela discussão, Fábio Suto Júnior. Em relação à delineação, Leão Mogi, apesar da confusão toda do clima acalorado, eu não acho que é para tanto e vou absolver a equipe do Leão Mogi. Em relação ao Bento Souza Mota, né, segundo o cartão amarelo, vou aplicar uma partida convertida em advertência. Em relação aqui ao Júlio César de Souza, essa questão de ir ao encontro para brigar também não ficou muito claro para mim, então eu vou aplicar uma partida convertida em advertência. Em relação ao Wellington Matheus de Souza Marques, da Ecos, também a mesma situação, praticamente, do Júlio César, vou aplicar uma partida convertida em advertência. É como voto. Obrigado, nobre relator, parabenizando pelo voto. Como vota, doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente.
Com relação ao Wellington, Júlio César foram as pessoas que, teoricamente, correram ali para esse tipo de confusão. Eu acompanho o ator, então, temos, mas estou pela variedade. Com relação ao Humberto também, acompanho o relator. Em tudo, Excelência, com relação ao Fábio e à agremiação, foi outro divergente. Acompanho o Júlio, acompanho o Humberto. Com relação ao Fábio, eu entendo que não é a função do treinador da agremiação e no encontro da torcida para tentar, de qualquer jeito, arrumar uma confusão ou discutir com a torcida. Portanto, eu condeno o treinador a mínima de 2 partidas, levando em consideração a sua reincidência e por se tratar também de uma... Mantém, tá? Eu aumento pela reincidência e diminuo por se tratar de uma competição amadora, já com muito 2, exatamente. Então, fica 2 partidas. E com relação à agremiação, eu entendo também, Excelência, que, levando em consideração, inclusive, a defesa, excelente defesa do Dr. Bernardo, haveria possibilidade, inclusive está no 213, parágrafo 3º, que é a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, então, teoricamente, seria o pai do atleta que estaria, de alguma forma, ligando o treinador, xingando o treinador, ele poderia ser identificado e ali exibiria a entidade de responsabilidade, o que não ocorreu neste caso, portanto, condeno a agremiação pela multa mínima de R$100. Como voto? Sim, já o motivo. Já com 8, exatamente. Obrigado. Obrigado pelo voto. Assim, você suscitar uma questão de ordem, até porque pode influenciar no voto, que é ligação até pedir para o estudo aí, claro, se posso entender que não é questão de ordem, eu tiro a palavra, mas somente porque foi identificado, o professor, inclusive, foi retirado do Estado. Correto, mas eu trouxe para o processo esse nome e a gente poderia, exatamente. Não, mas Eu poderia ter identificado e trazendo os autos. Bom, vou proferir o meu voto, só contextualizando. Assim, eu entendo que o boletim de ocorrência, eu entendo, não necessariamente o crime, porque o torcedor que joga lá um copo d'água, a gente não é crime nenhum, né? Obviamente. Mas a identificação e a lavratura do documento oficial da Polícia Militar ou da autoridade, GCM que estiver lá, só para identificar, foi trazida a nossa presença, fulano e tal, só para que eximia, para dizer que o clube realmente tomou todas as providências. Bom, vamos lá. Na sequência aqui, o Fábio Zócolo, eu acompanho o voto de divergência, peço todas as vendas aqui ao novo relator, mas eu condeno em 2 partidas já com 8-2, também considerando a sua reincidência, e o artigo 8.2, um pelo outro, em 2 partidas. Peço bem aqui para o voto divergente, mas vou acompanhar o voto do novo relator com relação à agremiação do União Mogi. Eu entendo que, atendendo o pleito defensivo, a União Mogi tomou aí o que lhe cabia para mitigar isso e a responsabilidade é do clube mandante, de fato, né? Então, eu absolvo o União Mogi. Com relação ao Júlio César e o Wellington, que foram identificados na súmula, que eles partiram para a briga, lá para a discussão, e foram identificados pelo árbitro, eu voto já vencido, né? Ambos no tempo da advertência, mas eu entendo que houve uma provocação de conflito, sim, eu aplicaria
2 partidas para cada um deles, reduzido a 1 partida por conta do artigo 182. E com relação ao Humberto, eu acompanho na íntegra. Então, por maioria, Fábio Zóculo, 2 partidas, já com 8-2. Por maioria, União Mogi, absolvido. Por maioria, o senhor Humberto, 1 partida convertida em advertência. Por maioria, o senhor Júlio César, 1 partida convertida em advertência. Unanimidade, isso, unanimidade. E Júlio César e o Wellington, por maioria, 1 partida convertida em advertência. Presidente, pela ordem, pediu a lavratura de acordo. Ok. A pedido da Procuradoria, lavratura de acórdão, dou por finalizado, então, o processo 14.71 da Prova. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Próximo dessa sessão política. Você vai ter. Boa tarde, senhores. Próximo processo da pauta, processo 15.79. Pelo não vai. Só tem que conversar. Mas o senhor defende foi na ordem. Foco do relator. Vamos ter, vai ter as divergências também. Não, não sei. Não, só teve mesmo. Veja melhor. Tem ignorância? Decisão teratológica? Seguindo, então, a pauta de julgamento, processo 15.79, a pauta, relatoria do Dr. Joel. A palavra, Vossa Excelência. Perfeito, senhor presidente. Processo 15.79/2025. O infrator aqui é o Pietro de Jesus Pinheiro, da equipe do Mauaense. Ele vem denunciado no 254A. Em segundo consta da súmula, foi substituído disciplinarmente por atingir com um cotovelo o rosto do seu adversário, número 5, senhor Diego Carlos da Silva, na disputa de bola. Nesse mesmo processo, temos o segundo infrator aqui, que é o Diego Félix da Silva, que é o supostamente teria sido agredido pelo Pietro. Ele vem da equipe do Esfera, vem denunciado no 254, parágrafo 1º, consta que ele foi substituído disciplinarmente após ser advertido com os dedos dos braços, de forma temerária, atingiu seu adversário com o uso indevido dos braços de forma temerária, repetitivo aqui, aos 58 minutos. Só divertido, se o presidente tem defesa técnica no momento oportuno, uma De quem que é? técnica. De quem que é? Ok. Tem prova de Isso. Obrigado pela relatoria. A Procuradoria para a produção de provas tem um vídeo da Procuradoria ou da Defesa? Da defesa, A Procuradoria não tem produção de provas. sem produção de prova, presidente. Vamos dar a produção de provas pela Defesa? Tá. Passado pelo Maués. Mas seria cotovelado, é isso? Não, essa é a utilização de braços. Seria Aí, a gente fala sobre esse espectro. É o segundo. Utilização de braços de forma feminina. Mas, anteriormente, tem essa questão do trecho do pessoal do Esfera. Ele está cotovelada no crime. Para o que eu Pietro, né? Isso. Doutora Laila, tem produção de provas ou vídeo mesmo? Tem produção de provas. Ok, muito obrigado. Então, vamos à palavra à Procuradoria. A gente possibilidade não, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Joel, por gentileza, assiste da defesa do Esfera, juntado aos autos. Perfeito, senhor presidente. A defesa escrita aqui enfatiza que as infrações são de menor potencial,
tanto que foi substituído no segundo cartão amarelo, perde absolvição com aplicação de pena mínima. É assim que se deu. Muito obrigado. Doutora Laila, pela defesa do Mauaense. Obrigada, presidente. O atleta Pietro, ele foi denunciado por atingir com o cotovelo o rosto de seu adversário, Diego Félix, na disputa de bola. Pode-se considerar tão somente a presunção relativa de veracidade da súmula, não seria possível verificar o elemento dolo da conduta, uma vez que o preenchimento também é precário, né? A indicação tão somente de que foi atingido, mas dando a entender que sobrou um braço, e não que de fato houve a intenção dolosa de dar uma cotovelada. A defesa requer, então, a desclassificação da denúncia para o artigo 250, por entender que não houve, de fato, a questão dolosa, ou não havendo entendimento por 254, que é quando o dolo não existe, mas existe a culpa exatamente por assumir o risco dele. Né? Então, havendo a desclassificação, a defesa requer 250 a conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima. E caso não haja esse entendimento e pela manutenção integral do 254A, parágrafo 1º, inciso 1, a defesa também requer a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, lembrando que o atleta é primário e em disputa de campeonato amador. Ok, muito obrigado. Então, volta a palavra ao doutor Joel para proferir o seu voto. Perfeito, senhor presidente. Parabéns à doutora Laila pela defesa. Concordo com a desclassificação do artigo 250 e aplico ao atleta Pietro de Jesus Pinheiro uma partida convertida em advertência. Em relação ao atleta Diego Félix, Esfera, também vou levar o mesmo conceito, senhor presidente, uma partida convertida em advertência. Excelente, para o Diego, mantém o artigo 254. O Diego, Ok. Doutor Bruno, para o seu voto, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Aqui, com relação ao Diego, eu acompanho o relator, e com relação ao Pietro, o final será o mesmo, mas eu desclassifico por 254 e não por 250. Então, eu só... Bom, o Diego já está no 254. Não, Pinheiro, 2. Diego, E aí foi desclassificado por 250. Eu desclassificaria por 254 e não... é que eu vou começar pelo Diego. Mas também aplico uma partida substituída por advertência. Ok? Então, por enquanto, o voto do doutor Joel desclassifica por 250, uma partida com advertência para o Pietro, e o Bruno 254, uma partida em advertência. Exatamente, até porque atingiu com o cotovelo. Eu vou parabenizar aqui o novo relator pelo seu voto, brilhante voto, as defesas técnicas. Para o Pietro, eu vou acompanhar o voto divergente. A dosimetria da pena é a mesma também, contudo, eu desclassifico por 254, uma partida com advertência, e para o Diego, eu acompanho na íntegra. Então, proferindo o resultado, o senhor Pietro, por maioria, desclassificado por 254, uma partida convertida em advertência, e para o senhor Diego, mantido o artigo 254, uma partida com advertência por unanimidade. Então, dou por encerrado o processo 1579. Próximo processo da pauta, processo 1580, de relatoria do senhor Bruno Barbalho. Com a palavra, senhor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Processo 1580-2025. Jogo válido pelo Paulista Feminino Amador entre Realidade Jovem e Taubaté Futebol Feminino, no dia 20/9/2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado contra o senhor Dimilton Alves de Almeida, como em curso no artigo 258 do CBJD, posto que consta na súmula da partida, que aos 71 minutos de partida do segundo tempo, o técnico Dimilton Alves de Almeida, da equipe Realidade Jovem, foi expulso com o segundo cartão amarelo por persistir em discordar com palavras e gestos contra a decisão da arbitragem.
consignam aquele que o técnico ele é reincidente específico e não aprova diferente. Ok, muito obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, a doutora Procuradoria. Tem produção de provas? Tem produção de provas, Defesa. Sem produção de provas, presidente. Procuradoria com a palavra. Simplesmente para ressaltar aqui, senhor presidente, primeiro ele foi advertido, né, aos 70 minutos do segundo tempo, e ele continuou persistindo em discordar com palavras de gestos contra as decisões da arbitragem. Foi necessário o segundo cartão amarelo, e conforme o nobre relator já disse aqui, ele é reincidente específico em relação a essa conduta. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Com a palavra, a doutora Lara, pela defesa técnica. Obrigada, presidente. Em que pese a reincidência, a defesa chama sempre atenção para esses casos de denúncia no artigo 258, principalmente quando o denunciado é um técnico, que seria o representante legal da agremiação em campo, que seria a única pessoa apta, de fato, a reclamar com a arbitragem. A arbitragem também é sujeita a críticas e a defesa tem visto muitos casos onde há uma sensibilidade extraordinária dos árbitros, onde tudo é considerado ofensa, tudo esse elemento subjetivo, ele não existe nenhum critério para ele. Então, está tudo muito fragilizado. Então, a arbitragem vem fragilizada, a gente entende que em alguns casos, de fato, existem tantos atletas, qualquer presente ali acaba extrapolando. Mas nesse caso concreto, não tem como se concluir isso. Exatamente por conta do preenchimento da súmula. Sim, houve aplicação de segundo cartão amarelo, por discordar com palavras e gestos. Quais palavras? Houve emprego de palavras de baixo calão? Houve palavrão? Que gestos? São gestos indecorosos? Ou é assim? Ou é batendo... Que gestos, que palavras foram proferidas ao ponto de expulsar um técnico? Então, a defesa entende aqui que não haveria a necessidade, de fato, de substituir, de expulsar esse técnico, quanto menos a denúncia. Então, a defesa pugna pela absolvição do denunciado e não havendo estendimento à devida conversão da pena de suspensão em advertência. Caso ainda não seja esse o entendimento, que haja, então, a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, por tratar-se aqui de um campeonato amador. Muito obrigado. Eu volto a palavra ao doutor Bruno para conferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu tenho a acompanhar a nova defesa. Pese aqui haver a presunção de veracidade sobre a súmula da partida, não houve a descrição de qualquer gesto ou qualquer palavra que eventualmente tenha sido proferida pelo técnico da equipe do Realidade Jovens. E isso, como a gente sabe, possibilita a nossa análise, inclusive para verificar se essa reclamação ela ultrapassa ali o limite de uma partida de futebol. Portanto, eu absolvo o senhor Nilton Alves de Almeida. É como voto. Obrigado, doutor Bruno. Parabenizando Vossa Excelência pelo voto. Como vota, doutor Joel? Senhor presidente, parabenizo a doutora Lara pela defesa. E eu sempre votei aqui no sentido de quando não há ofensa à pessoa, não há palavras de baixo calão, acho que é um direito de qualquer que seja de se manifestar seu descontentamento com a arbitragem. Por essa razão, eu vou acompanhar o voto do relator e absolvo também. Peço pelo voto. Obrigado, doutor Joel. Parabenizando Vossa Excelência também pelo voto. Vou proferir o meu voto, sempre eu digo isso aqui. Algumas funções que a gente escolhe exercer na vida, elas não podem estar subsumidas à minha vontade ou não de escrever. A reclamação do técnico, ela é permitida, ela é tolerável até certo ponto. O problema é quando a gente não consegue discutir aqui no julgamento que ponto que ele ultrapassou, aonde ele invadiu questões de técnicas da arbitragem. O árbitro simplesmente omitiu tais apontamentos na súmula, o que no meu entendimento pessoal, me deixa tolhido de qualquer decisão que não seja absolução. Por esse motivo, eu acompanho o voto do nobre relator. Então, por unanimidade, proferindo o voto final, o senhor Nilton Alves de Almeida, técnico do Realidade Jovem, absolvido do artigo 258, por unanimidade.
Vou colocar errado, então, o processo 1580. Próximo processo da pauta é o 1581, de relatoria do Dr. Joel dos Passos Melo, a qual eu devolvo-lhe a palavra. Senhor presidente, processo 1581, o feminino, né? Atleta Elis Regina de Oliveira e Almeida, da equipe do Red Bull, veio denunciada no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º. Segundo consta aqui no relatório da arbitragem, ela foi advertida por pedir um ataque promissor, segurando acentuadamente sua adversária de número 16, Raíssa Pinheiro dos Santos. Nesse caso, tem defesa gratuita, senhor presidente. Ok. Prova de... Alguma prova? Sim, para A defesa também não peticionou no sentido da prova, não? Tem uma prova de vídeo. Tem peticionado pela defesa? Então vamos à prova de vídeo da defesa. É bem mais prima. Tem que mudar um pouquinho, sai que eu fiz aqui depois. Mas só sabe que para o computador aqui, segundo só. Está no link abaixo, na página 2 da defesa, tem um link no rodapé. Bom, satisfeito com a prova de vídeo? Minimamente, mas espero que para hoje. Doutor Joel, para a síntese da defesa espírita, por gentileza. Perfeito, senhor presidente. Só um minuto, desculpa. Procuradoria com a palavra antes da defesa. Presidente, conforme pode ser visualizado aqui no vídeo, ela segurando a atleta adversária e o ataque ali era uma questão promissora mesmo, que estava em direção ao gol. Obrigado, Procuradoria. Ok. Doutor Joel, com a palavra para a síntese da defesa espírita. Perfeito, senhor presidente. Vou fazer uma observação aqui no 2. Só um instante. A defesa escrita aqui, senhor presidente, menciona que a atleta não teve intenção de prejudicar a adversária, que não teve maior gravidade e que não é reincidente. Pede absolvição ou desclassificação por artigo 250, com aplicação de pena mínima. Posso ir ao voto? Pode ir ao voto. Senhor presidente, para mim ficou evidente que realmente ela segurou, né? Mas eu acho que é mais característico o artigo 250, como a defesa escrita pede. 250, parágrafo 1º, inciso 1º, né? Que pediu uma oportunidade clara de gol. E eu vou aplicar uma partida não convertida em advertência. É como voto. Obrigado, doutor Joel. Parabenizando Vossa Excelência pelo voto. Como vota, doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente. Eu também entendo pela desclassificação para o artigo 250, contudo, que faz o brilhante voto do doutor relator, eu entendo pela substituição, levando em consideração que a atleta é amadora e pela primariedade da mesma também. Então, levando em consideração o artigo 182, a primariedade da atleta, eu substituo a pena por advertência. É como voto. Bem, obrigado pelo voto, doutor Bruno. Assistindo o vídeo aqui, quer dizer que é uma oportunidade de um lance claro de gol, assim fica... Eu acho um exagero, porque tinha 2 jogadoras da defesa na área e uma atacante e mais uma jogadora de defesa junto com essa que sofreu a falta. Então, eu particularmente não vejo uma oportunidade, uma chance clara de gol. É motivo pelo qual eu acompanho a desclassificação para o artigo 250, mas peço bem ao nobre relator também para acompanhar o voto divergente na questão da
dosimetria da pena. Então, eu desclassifico também por 250, mais uma partida convertida em advertência. Então, por maioria, proferindo votos, por maioria, a atleta Elis Regina, em curso do artigo 250, a desclassificação por artigo 250, e por 1585, de relatoria do Dr. Bruno, ao qual eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tem um jogo pela Taça Paulistana Feminino Amador, jogo entre Pinda Ferroviária e São José, realizado no dia 20 de setembro de 2025. Processo disciplinar instaurado pela Procuradoria em face da atleta Camille de Andrade Cordeiro Costa, como incursa no artigo 258 do CBJD. Segundo o consta na súmula da partida, aos 19 minutos do primeiro tempo, a jogadora Camille de Andrade Cordeiro Costa, da equipe do Pinda Ferroviária, foi expulsa com o cartão vermelho direto por arremessar a bola em sua adversária de número 24, senhora Vitória Carolina Pantaleão Batalha Brandi, na altura do peito, com o jogo paralisado, iniciando um princípio de conflito. Dessa forma, a Procuradoria denunciou a mesma como incursão no artigo 258, consignam que a atleta denunciada é primária e amadora, não juntada de prova e a defesa escrita. É o relatório. Okay, obrigado, doutor Bruno. Com a palavra para a produção de prova, se houver. Eu tenho provas para a Procuradoria, presidente. Ok, então volta a palavra. Procuradoria. Lembrando, né, a jurisprudência desse tribunal, que normalmente no cartão vermelho direto, é no mínimo uma suspensão de jogo e a Procuradoria retifica os termos da denúncia. Muito obrigado, nobre defensor, doutor Rodrigo. Com a palavra para a leitura da síntese da defesa escrita e, na sequência, o seu voto, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui a defesa, ela inicia informando que a bola ela foi arremessada na altura da cintura e não do peito da sua adversária, afastando o caráter violento ou risco de lesão. Informa também que o conflito já estava instaurado quando a adversária dirigiu-se de forma exaltada, a atleta da Pinda. Informa que a conduta de Camille não representou atitude hostil intencional, mas sim um reflexo de um momento de tensão na partida. Dessa forma, a defesa requer a sua absolução ou, subsidiariamente, que seja fixado um mínimo legal em razão da primariedade da atleta e do caráter não agressivo do ato. Excelência, aqui eu entendo que não houve juntada de nenhuma prova capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida. Portanto, eu entendo que incidiu o artigo 258, portanto, eu condeno a atleta ao artigo 258 a pena mínima de uma partida e substituo, levando em consideração a primariedade e o amadorismo da mesma, eu substituo a pena por advertência. É como voto. Obrigado, doutor Bruno. Parabéns pelo brilhante voto. Como voto, doutor Joel. Senhor presidente, parabenizo o relator pelo brilhantismo do voto, mas eu vou discordar em relação à conversão de advertência. Aplico uma partida não convertida em advertência. É como voto. Muito obrigado, doutor Joel. Eu vou pedir vênia aqui ao nobre relator, mas eu entendo que essa conduta extrapola a questão da advertência apenas, de orientação. Então, eu acompanho o voto divergente para condenar a atleta Camille, no artigo 258, a uma partida de suspensão. Então, proferindo o voto por maioria, a atleta Camille condenado no artigo 258 a uma partida de suspensão. Vou por encerrado, então, o processo 1585. Próximo processo da pauta, 1586, relatoria do Dr. Joel dos Passos, a quem eu passo a palavra. Perfeito, senhor presidente. Processo 1586-2025, o relator Felipe Faria Quadri, da equipe do Monte Azul, veio denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, por impedir um lance claro e manifesto de gol, atingir seu adversário, senhor Felipe Maxud Rosenwell, número 19, da equipe do Osasco Audax,
com um carrinho por trás, o mesmo não precisou de atendimento. Na mesma denúncia, senhor presidente, vem a agremiação própria Monte Azul, vem denunciada no artigo 191, inciso 3º, e segundo consta aqui, a ambulância deixou o estádio e não retornou. A ambulância de remoção deixou o estádio e não retornou. A equipe de apoio foi informada pelo condutor que eles tinham outro compromisso e não permaneceriam no estádio, descumprindo a previsão da letra do artigo 28 do REC. É assim tipo o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Joel, pela relatoria. A Procuradoria para a Produção de Provas. Nós temos, senhor presidente. Defesa será pelo Sindibal. Tem Perfeito. Tem depoimento por vídeo e tem documento anexado no processo. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, da Rua Pereira Plantel. Sou vice-presidente executivo do Atlético Monte Azul e sou responsável pelas categorias de base do clube. Eu venho aqui nesse vídeo explicar o ocorrido da penúltima rodada da terceira fase, no jogo no nosso estádio Tacília Patrícia Arroio contra a agremiação do Audax Osasco. E o que ocorreu foi que, no finzinho do jogo, por volta dos 27, 28 do segundo tempo, a ambulância de remoção teve um chamado e ela precisou sair. O motorista um pouco confuso por chamado pela central deles, falou que era um compromisso. E eles saíram, atenderam o chamado, me ligaram depois, perguntando se tinha que retornar. Eu falei que não havia necessidade de retornar, pois o jogo já tinha acabado e já tinha todo mundo ido embora. E então isso foi o que aconteceu. Expliquei para a empresa que isso não pode acontecer, mesmo quando for uma emergência, eles têm que me ligar para eu conseguir conversar com o delegado, ver se é possível que a ambulância saia. Mas eles acabaram saindo porque a ambulância TI já estava lá e já acharam que não havia necessidade. Enfim, já alinhamos tudo para que isso nunca mais aconteça. E nós somos um clube que estamos sempre tentando dar a melhor das condições para fazer os espetáculos, não costumamos ter nenhum tipo de problema durante os jogos. E foi a primeira vez que a gente teve um problema igual esse. Tanto é que a federação não nos mudou, foi enviada apenas uma advertência para que não ocorra mais. E estamos muito tristes com o ocorrido e gostaria de pedir desculpa para toda a mesa, para a Procuradoria, para o presidente. E agradecer mais uma vez pelo trabalho de vocês. E seguiremos em frente, tentando fazer um futebol ainda melhor. Obrigado a todos. doutora Laila, o documento é a comunicação de advertência da federação? Feito. Ok. O senhor tem acesso ao processo, né? Essa última página do processo. Bom, com a palavra, a doutora Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, aqui o atleta Felipe Faria Quadri, eu vou ratificar a sua denúncia, está aqui devidamente esclarecido o que aconteceu com aquela nomenclatura que Vossa Excelência tanto gosta, imperada pelo Dodson, que a chance manifesta de gol. Com relação à agremiação e as provas foram trazidas pela defesa. A questão da ambulância ter saído mais cedo consta no regulamento que ela tem que ficar meia hora. O próprio membro da agremiação disse que dispensou, que o jogo já acabado, mas o regulamento fala que ela tem que chegar uma hora antes e tem que ficar até meia hora depois, né? Eu entendo aqui, essa doutora Laila trazer um documento que anuncia a advertência da agremiação pelo fato na Departamento de Corrupção, assinada pelo Fábio Moraes. No entretanto, até para ponderar a distinção e a soberania desse tribunal, a pena que foi aplicada lá é uma pena sob a análise da competição, até que está aqui o diretor da competição. Nós somos aqui no Tribunal de Justiça que analisamos o quê? A violação de regulamento. Né? A violação do regulamento é específica, que ela está clara, né? Dá para perceber que houve aqui não cumprimento do regulamento. Eu não sei, também não foi explicado o motivo pelo qual, apenas uma explicação básica e inicial do motivo pelo qual a ambulância saiu, mas ela tinha que estar lá, depois. Então, eu entendo pela aplicação da penalidade e a questão da agremiação ao fim de 15, se ela achar demasia que repassa ao seu prestador de serviço, no caso da empresa de ambulância. Obrigado pela palavra, presidente. Ok, doutora Procuradoria. Agora a palavra à nobre defesa, doutora Laila.
Obrigada, presidente. Eu vou iniciar pelo atleta Felipe Faria. A súmula é muito clara, no sentido de que ele foi expulso por impedir uma chance clara e manifesta de gol, havendo valoração realizada tanto pela arbitragem no momento da partida, como pela outra procuradoria, que entendeu pela denúncia no artigo 250. A defesa entende que a sua expulsão e o consequente cumprimento da suspensão automática já seria punição suficiente a esse atleta, pelo que requer-se a sua absolvição. Não havendo esse entendimento, considerando a ficha disciplinar e o campeonato amador, requer-se então a conversão da pena de suspensão em advertência. Com relação à agremiação, a defesa faz alguns apontamentos. Então, onde consta compromisso, entendo que é um preenchimento temerário, porque compromisso entende-se algo particular, aleatório. Nós estamos falando de um chamado da central de ambulâncias, uma prestação de socorro. A ambulância UTI que estava presente, ela era pública. Já a de remoção era uma empresa particular. Então, houve esse chamado e por uma questão de humanidade, de compromisso, de questão ética, de todos os compromissos, e aí sim compromisso ético, compromisso médico. Houve, então, essa necessidade do deslocamento. E aí, quando do retorno, né, a ligação do retorno, já tinha passado muito do horário dessa meia hora que o doutor procurador, dos 50 minutos, que o doutor procurador faz a indicação em sua fala. Então, de fato, não houve a dispensa, tão simplesmente não precisamos mais de vocês aqui. Mas já havia passado o tempo previsto no regulamento e essa dispensa não ocorreu. Tanto é que o próprio representante da agremiação que estava lá presente foi comunicado posteriormente que a ambulância não estava lá. Eles receberam um chamado e foram. Então, a defesa entende que a agremiação não deixou de cumprir e nem dificultou o cumprimento, pelo que requer-se a sua absolvição, por tratar-se aqui de uma questão de força maior. E não haver esse entendimento que haja a conversão da pena de multa em advertência ou aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 2, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fica também a crítica ao preenchimento do delegado da partida, que em alguns casos os delegados fazem questão, e é o correto, do preenchimento completo, inclusive com o número de pessoas pagantes ou não pagantes. Esse relatório não há a indicação de quantos presentes haviam, exatamente para a gente conseguir entender a magnitude dessa partida e o quão grave seria a ambulância de remoção não estar ali presente, ou se seria suficiente a ambulância de UTI em que pese o que preza o regulamento. Então, a defesa chama atenção a esse fato também, que faria toda a diferença. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Eu devolvo a palavra ao nobre relator para proferir o seu voto. Perfeito, senhor presidente. Em relação ao atleta Felipe Faria Quadri, apesar de não ter vídeo, né, para constatar se houve realmente essa oportunidade clara do gol, para seguir o voto anterior que eu apliquei, inclusive no futebol feminino, vou aplicar uma partida sem conversão de advertência. Em relação à agremiação, presidente, a partida ficou 17 minutos sem ambulante, né? Pesa os argumentos plausíveis da defesa, é uma obrigação, proibição no regulamento, e a equipe já é incidente já nesse artigo 91. Por essa razão, eu vou aplicar a multa de R$ 1.000, aplicando aqui no sub-15, né? Aplica aqui o redutor, cai para 500. Parabenizando a Vossa Excelência pelo brilhante voto, como vota o doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Com relação à agremiação, eu acompanho o voto do relator. E com relação ao senhor Felipe, e inclusive por coerência aos votos anteriores, eu apenas na dosimetria da pena, eu substituo a pena por advertência. É como voto. Obrigado, doutor Bruno. Eu entendo que se a ambulância foi contratada para permanecer, não pode atender uma chamada. Entendeu? Senão começa a partir de 1 minuto, ele fala, tem uma chamada aí, vai embora, fica 1 minuto no jogo lá e cumpriu a tabela, vai embora.
eu entendo que não é plausível esse argumento trazido pela agremiação. A ambulância foi contratada e deve permanecer porque o regulamento assim exige durante toda a partida que a ambulância permaneça independentemente do número de torcedores presentes no estádio. Isto posto, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator com relação à pena pecuniária de R$ 500, já com o redutor de 182 para a agremiação do Monte Azul, e com relação ao atleta Felipe, peço vênia ao nobre relator para também, de forma coerente, aplicar a pena de suspensão de uma partida com advertência. Então, proferindo aqui o voto, na sequência, o atleta amador Felipe Faria, por maioria, uma partida convertida em advertência, e a agremiação do Monte Azul, por unanimidade, uma pena pecuniária de R$ 500, já considerado o artigo 182 do CBJD. Dou por encerrado, então, o processo 1586. Seguindo agora o processo 1587 de relatoria do doutor Bruno. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Jogo válido pelo Campeonato Paulista Sub-15, entre Barretos e Votuporanguense, realizado no dia 20 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado em face do atleta Felipe Carmo dos Reis, como em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, posto que consta na súmula da partida que o atleta amador Felipe Carmo dos Reis foi substituído disciplinarmente por, após já ter sido advertido anteriormente por ação temerária, tentar impedir uma oportunidade clara de gol disputando a bola com seu adversário dentro de sua área penal, conduta que violaria a disposição do artigo 250 do CBJD. Consigno aqui que o atleta denunciado ele é amador e primário e não há prova de vídeo ou nenhuma outra prova juntada nos autos. É o relator. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, a Procuradoria para a produção de provas, se houver. Não tenho argumentos. Defesa? Sem provas, presidente. Então, Procuradoria com a palavra. Eu ratifico o senhor na denúncia. Ok, muito obrigado. Defesa técnica com a palavra, doutora Laila. Obrigada, presidente. Nesse caso, diferente dos outros, a súmula bem preenchida como tentar impedir. Então, não houve nem, de fato, esse empecilho de uma maneira completa. Eu acredito que essa tentativa sequer deveria ser punida com a substituição aqui imposta pela arbitragem, mas, de fato, o atleta já tinha uma advertência prévia, o que culminou, então, nessa substituição. Mas a mera tentativa não deveria ser valorada para denúncia, pelo que requer-se a absolvição do atleta. Não havendo esse entendimento, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência. Muito obrigado, doutora Laila. Com a palavra, o nobre relator, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu consigno que foi uma conduta reiterada do atleta. Então, no primeiro momento, ele levou o primeiro cartão amarelo. Posteriormente, o segundo cartão amarelo, pela tentativa, segundo a súmula da partida, de impedir uma chance clara e manifesta de gol. Portanto, excelência, aqui também, como nos casos anteriores, eu não vejo nenhuma prova capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula de arbitragem. Portanto, eu condeno o atleta como incurso no artigo 250 do CBJD. Entretanto, eu substituo a pena por advertência como voto. Obrigado, doutor Bruno, parabenizando pelo excelente voto, parabenizando também a doutora Laila pela brilhante defesa. Como vota, doutor Joel? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o nobre relator. Então, por unanimidade, o atleta Felipe Carmo fica condenado a uma partida de suspensão, porém convertida em advertência. Dou por encerrado processo 1587 e vamos ao derradeiro da pauta, processo 1589, de relatoria do doutor Joel. Com a palavra, doutor Joel. Perfeito, senhor presidente. Processo 1589-2025, o infrator Christopher Tadeu Pereira Nunes Lopes, da equipe do comercial ANP, veio denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, segundo consta da súmula, por segurar seu adversário de nome Lopes, o senhor Paulo Macedo de Souza Alves, impedindo da clara e manifesta de gol.
Na sequência, senhor presidente, nós temos aqui a agremiação também denunciada, a agremiação comercial RP, no artigo 213, inciso 2. Informa que ao tempo da partida, a torcida do comercial quebrou um dos portões de acesso ao gramado e o torcedor invadiu o campo por esse portão em direção ao túnel de acesso ao vestiário da equipe adversária, causando tumulto. Após rápida intervenção policial, o torcedor foi retirado. Formou-se um cordão humano com os policiais para conter as novas invasões. Informa ainda que o torcedor invasor não foi identificado. E aqui tem mais uma denúncia para agremiação comercial RP, no artigo 191, inciso 3º, segundo consta aqui o relato do árbitro, as placas de publicidade do mandante, que é o comercial RP, não estavam nos padrões exigidos pela Federação Paulista. É a síntese do relatório. Muito obrigado. Não há defesa feita nos autos, né? Passei um pouquinho. Tem defesa do comercial. Então, assim que houver o pronunciamento da defesa técnica e da Procuradoria, a Excelência faça a síntese da defesa. A Procuradoria de Produção de Provas? Não temos, senhor presidente. Tem? Não. Doutora Laila vai defender quem? Ninguém? Ah, é todo mundo aqui, tudo comercial. Tem prova? Tem prova, então? Só documental? Página... tem o BO aqui, né? CPM. Identificação do... Então, o senhor não foi identificado? Não. Posso. Pode. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Bom, primeiramente, ratificar o senhor da denúncia com relação ao Christopher Tadeu Pereira Nunes Lopes, com relação à denúncia da agremiação artigo 213, inciso 2º, como diz a doutora Lara, o boletim de ocorrência emprestada nos fins que a agremiação pretendeu produzir. Não há identificação, se não há identificação, não há como absorver a agremiação dessa especificidade. Então, está tudo bem desenhado também. Com relação às placas de publicidade, é sabido que existe a Federação Paulista de Futebol detém a obrigação de expor a publicidade do campeonato. As agremiações, elas podem usar placas lá atrás, né, com outras, a segunda linha, de uma forma determinada em regulamento. Consta que isso não aconteceu e as medidas também são delimitadas e assim não foi feito, então eu peço a condenação adequada e ratificação dessa denúncia também, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Marcos, pela Procuradoria. Doutor Joel, para a leitura da síntese da defesa, apenas aqui para corroborar o que disse a Procuradoria, o boletim de ocorrência foi juntado aos autos, contudo, nas últimas linhas, tanto do boletim escrito quanto o boletim que foi digitado, aparece a expressão não foi possível a identificação do torcedor. Okay? Então, para a leitura da defesa, doutor Joel. Página 28. Página 28. Aqui, em suma, aqui, senhor presidente, em relação ao Christopher, a defesa diz que não tem prova suficiente nesse sentido. Pede a desclassificação, já está enquadrado na 250, né? E pede a aplicação da pena mínima com o redutor do 183. Em relação ao 213, pede absolvição, levando em consideração até essa questão do boletim de ocorrência, que a gente já observou que não tem identificação
quem deu causa. Em relação ao artigo 91, que é em relação à placa, pede aplicação exclusiva de multa mínima, com prazo para adequação, levando em conta a capacidade econômica e financeira e a aplicação do 82 os parâmetros do 171. É assim que dá certeza. Muito obrigado. Doutor João, pode proferir os vossos votos. Em relação ao Christopher, senhor presidente, também seguindo a orientação, também seguindo o voto anterior, eu vou aplicar uma pena, ainda que voto vencido, vou aplicar uma pena sem conversão de advertência, porque não tem vídeo que a gente possa observar, então eu vou levar em consideração o teor da súmula, que é entender uma oportunidade clara e manifesta de gol. Então, uma partida sem conversão, em relação ao Christopher. Em relação à agremiação aqui do artigo 213, eu observo que a agremiação já é existente nesse artigo. E ficou claro aqui que houve identificação de quem deu causa à confusão toda. Né? Então, em relação aqui à agremiação no artigo 213, eu vou manter o enquadramento e vou aplicar a multa de R$1.000. Como é reincidente, eu vou manter os R$1.000 já com a conversão de hoje. É condicional. Tá, então, R$1.000 de aplicação de multa. E em relação à ausência de adequação da placa, vejo também que existem várias incidências no módulo 3 aqui para a agremiação. Então, eu vou aplicar aqui a multa de R$500 para a agremiação. Como posso? Obrigado, doutor Joel, parabenizando Vossa Excelência pelo brilhante voto. Como vota, doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente. Com relação ao atleta Christopher, eu acompanho o voto do relator, só justificando aqui um campeonato profissional, portanto, não há aplicabilidade do 182, razão pela qual eu não substituo também por advertência, mantenho em uma partida. Com relação às combinações aos artigos 213 e 191 do CBJD, eu verifico aqui pela ficha de antecedentes, pela ficha disciplinar da agremiação, que a última combinação da agremiação neste tribunal, no artigo 191, foi a aplicação de multa de R$2.000. Portanto, eu mantenho essa condenação com relação aos valores de R$2.000, tanto para o artigo 191 quanto para o artigo 213 do CBJD. Obrigado, doutor Bruno. Antes de proferir o meu voto, gostaria de agradecer a secretaria pela paciência na presença dos trabalhos de hoje. Estou debutando aqui e todos foram muito pacientes comigo. Doutor Marcos, doutor Rodrigo, doutor Joel, doutor Bruno, doutora Laila, mando meus cumprimentos ao doutor Bernardo, já que vocês são muito amigos, visitei. Então, proferindo o voto aqui e mandando também um abraço para o presidente efetivo dessa segunda comissão, doutor André, e o seu vice-presidente, doutor Berão. Eu vou pedir vênia para o novo relator com relação às duas aplicações da pena pecuniária, o 213 e o 91. Então, com relação ao Christopher, por unanimidade, uma partida de suspensão sem a conversão em advertência. Com relação ao comercial, eu peço vênia, entendo a multi-incidência da agremiação, já foi punida no 213, como bem trouxe o doutor Bruno. Então, acompanho o voto divergente para a pena pecuniária de R$2.000. Inclusive, a defesa peticionou dizendo que foi identificado os torcedores e tal, mas o boletim de ocorrência e o relatório da Polícia Militar divergem dessa afirmação, eles não identificaram. Por esse motivo, eu acompanho o voto divergente, é uma pena pecuniária de R$2.000. Com relação ao 91, eu refuto também os termos da defesa, por entender o seguinte, é um caso doloso. A agremiação sabe que não pode, como bem disse e pontua a outra procuradoria, que não pode fazer propaganda porque esse é um direito único e exclusivo da federação, de quem detém os direitos sobre a partida.
A agremiação não pode colocar propagandas. Entendo a questão financeira dos clubes, precisam fazer capital, precisam fazer dinheiro, mas dentro das 4 linhas, né? Dentro das regras da competição. Então, pela multireincidência também, eu acompanho o voto divergente para aplicar uma pena pecuniária de R$2.000. Então, por maioria, fica condenado o comercial, no artigo 213, inciso 2, é uma pena pecuniária de R$2.000, e no 191, inciso 3, por maioria, uma pena pecuniária de R$2.000. E assim encerramos a sessão de julgamento nesta data, 30 de setembro de 2025, às 18h30.